Em 485 a.C., quando conquistada pelos babilônios, Israel era uma terra árida, onde os poucos camponeses que a habitavam davam duro para sobreviver. Esta era a terra que Deus havia prometido para Abraão, Isaque e Jacó, e aos seus descendentes para sempre. Toda a terra que você está vendo, darei a você, Abraão, e a sua descendência para sempre. A terra não poderá ser vendida definitivamente, porque ela é minha. Jerusalém foi disputada por todos os grandes povos da história. Babilônios a dominaram, depois os medo-persas. Alexandre o Grande tomou a Palestina para os gregos em cerca de 300 a.C. Depois foram os egípcios, seguidos pelos assírios e então os romanos. Invasores islâmicos se apoderaram dela, mas foram depostos nas cruzadas. Mais tarde, os mamelucos islâmicos do Egito a tomaram. Depois, os turcos otomanos reinaram por 4 séculos. E ao longo destes séculos, os judeus ali viveram e sofreram. O pleno cumprimento das profecias bíblicas sobre Israel, Jerusalém e os judeus é a prova incontestável da existência de Deus e da veracidade bíblica. Muitos pensam que as cruzadas católicas libertaram a Terra Santa para os judeus, quando, na verdade, massacraram os judeus e tomaram a terra para a Igreja Católica. O Papa Urbano II, que organizou a primeira cruzada, desafiou seus seguidores a seguirem a estrada para o Santo Sepulcro, tomando a terra daquela raça malvada e sujeitando-a ao seu domínio. Hordas de voluntários, ostentando a bandeira da cruz, massacraram os judeus, a linhagem terrena de Cristo. Isso por todo o trajeto a Jerusalém. O líder da cruzada, Godofredo de Bouillon, jurou que se vingaria pelo sangue de Cristo, matando até o último dos judeus. Ao tomarem a cidade de Davi, seus homens perseguiram os judeus até a sinagoga e atearam fogo nela. Os papas subsequentes trataram os judeus como leprosos sem qualquer direito. Entre estes, Pio VII, Leão XII, Pio VIII e Gregório XVI. Se formos analisar a história, Jerusalém sempre foi a capital de Israel e seus reis. Hoje em dia, cedia ao seu parlamento. Porém, embaixadas estrangeiras se situam em outros pontos. Segundo o ministro das Relações Exteriores do Vaticano, em visita a Israel em 98, a presença de Israel no lado oriental de Jerusalém constituía uma ocupação ilegal. Em março de 1999, Israel foi advertido que a União Europeia não reconhecia a sua soberania sobre Jerusalém. Numa bula papal do Jubileu de 2000, o Papa João Paulo II rejeitou novamente a soberania israelense sobre Jerusalém. Em fevereiro de 2000, o Vaticano assinou um acordo com a OLP, no qual se pedia garantias internacionais de que Jerusalém fosse mantida sob controle internacional. Os maiores inimigos de Israel são o Islã e o catolicismo romano. João Paulo II tem calorosamente recebido o fascínora Yasser Arafat diversas vezes, até mesmo quando estava no auge de sua carreira como um dos assassinos e criminosos mais notórios do mundo. É claro que João Paulo II tem piamente condenado o antissemitismo, como lhe cabe fazer. Porém, ele se limita a se desculpar por atos cometidos por filhos e filhas da Igreja. E ele nunca, jamais, admitiu que os judeus e evangélicos martirizados na Inquisição o foram por política oficial da Igreja e seus papas. Roma insiste até em nossos dias que os católicos e não os judeus são o povo escolhido por Deus. Por exemplo, em 1928, um decreto do Vaticano se referia aos judeus como povo anteriormente escolhido por Deus. Em 1965, o Segundo Concílio do Vaticano declarou: a Igreja constitui o novo povo de Deus. A Roma Católica se denomina a Cidade Santa, a Cidade de Deus, a Cidade Eterna, títulos que Deus deu a Jerusalém.